2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia ele nos ressuscitará, e então viveremos com ele. Vinde e tornemos para o Senhor. Irmãos, quando eu entro nessa mensagem acerca do profeta Oséias, eu tenho que entender que Oséias foi um profeta chamado por Deus que quebrou todos os paradigmas e todos os protocolos. Para ser um profeta na terra de Israel, o camarada teria que ser uma pessoa nazireu, conhecedora do Pentateuco. Praticamente, irmão, era um homem que vivia só para a obra de Deus. Ele vivia um devocional cotidiano. E nós vamos entender que Deus chama Oséias de uma forma totalmente amistosa, totalmente diferente daquilo que Deus havia chamado os outros profetas. Nós vamos entender que no ano 715 a 710 a.C., Deus levanta esse profeta. E 5 anos apenas dura o ministério do profeta Oséias. Relativamente é um ministério curto. E nós vamos entender que logo de imediato o Senhor diz para Oséias: Oséias, vai à casa das prostituições, na casa de Diblaim, e lá há uma mulher por nome de Gomer, e você vai tomá-la como a sua esposa, traga para a tua casa. E Oséias, não entendendo muito o que o Senhor estava falando com ele, ele obedece à ordem de Deus. A Bíblia vai dizer que ele se casa com uma prostituta, que não era fácil. Ele tem 3 filhos com essa prostituta, o primeiro chamado Loami, o segundo Loruama e o terceiro Jezreel. E a Bíblia vai dizer que o Senhor fez com que Oséias se apaixonasse por Gomer. Ele deu casa para ela, ele deu moradia, guarida, sustento. Gomer já não é mais aquela mulher que vive na casa das prostituições. Ela muda literalmente, através do amor que Oséias sente por ela, a sua forma de vida. E Oséias não está entendendo bem o que Deus está tentando ensiná-lo durante esses 5 anos do seu ministério. A Bíblia vai dizer que agora Gomer, quando tem os seus 3 filhos, quando está casada com Oséias, o profeta, ela até ganha renome, prestígio na cidade, porque os profetas eram respeitados em Israel. E a Bíblia vai dizer que ela então sente saudades dos seus velhos amantes. Ela sente saudade daqueles que se deitavam com ela antes dela ser resgatada pelo profeta. E a Bíblia vai dizer que ela então passa a mentir para Oséias. Ela então passa o dia com Oséias, mas durante a noite ela foge e corre para a casa das prostituições, ao ponto dela começar a dever para os senhores das prostituições naquela época. A sua dívida era tão grande que Gomer vai ser ofertada para ser vendida por aqueles cafetões, para que homens se deitem com ela. E é verdade que a disputa era muito grande, porque há muito tempo ela tinha saído do mercado. Homens não se deitavam com ela. Então ela era, irmão, produto de fantasia dos homens em Israel. E os homens começam a leiloar. E a Bíblia vai dizer que quando Oséias fica sabendo disso, Oséias se entristece. E Oséias se sente como um marido traído, alguém que deu tudo do bom e do melhor, agora é passado para trás. E na minha opinião não há dor maior para um ser humano do que a dor da traição, do que a dor de ser enganado, de ser passado para trás, de ter o sentimento de que tudo que você fez não valeu a pena, a pessoa não deu o devido valor. Pergunta para um pastor qual é a maior decepção da sua vida. É alguém que ele investiu, é alguém que ele colocou a mão, que ele ajudou, mas essa pessoa acabou lhe traindo. Pergunta para uma esposa traída a dor que é, porque ela se abdica de tudo, ela sai da casa de seus pais,
ela sai do seu rol e de repente alguém trai simplesmente. E a traição em si é algo como uma facada nas costas. E a Bíblia vai dizer que quando Oséias está sentindo isso, o Senhor então resolve, quase aos 4 para 5 anos de seu ministério, ensinar. E a Bíblia vai dizer que Deus ensina de uma forma que não era trivial. A Bíblia vai dizer que Deus então se apresenta para Oséias, e o Senhor diz para Oséias: Oséias, vai lá na casa de Diblaim, vai lá a segunda vez, ama a tua esposa, e por certo preço compra ela e traga ela de volta para a tua casa, cuida dela. Irmãos, Oséias teve que passar por cima do seu ego, Oséias teve que passar por cima do seu orgulho, Oséias teve que passar por cima do seu chamado de profeta, do respeito, do prestígio que ele tinha na cidade, e ir até a casa das prostituições. E quando ele chega lá, quem é que está sendo leiloada? Estão tentando vender Gomer para uma noite de prazer, para que ela possa pagar a dívida com seus credores. E olha o que vai dizer o texto: que agora então Oséias, por tal preço, por moedas de prata, por metais nobres, ele compra e paga o preço por ela, e diz para ela: eu vou te levar embora. Haja vista que ela já era a esposa, mas a esposa que estava com saudade dos amantes. E a Bíblia vai dizer então que Oséias, quando chega em casa, ele não entende bem o que Deus está fazendo. E Deus então se dá o direito de explicar para Oséias o que é que ele estava fazendo. E o Senhor vai dizer o seguinte: Oséias, assim como você é para Gomer, assim eu sou para o meu povo de Israel. O meu povo foi comprado por mim, eleito por mim. Eu trouxe o meu povo das prostituições, da mentira, do engano. Como você deu filhos, eu também dei frutos para o povo de Israel. Eu dei uma terra, eles são herdeiros das minhas coisas. Eu, o Senhor, abençoei esta nação de Israel e fiz com que essa nação fosse chamada menina dos meus olhos, respeitadas por outras etnias. Porém, da mesma forma que Gomer teve saudade dos seus amantes, Israel tem deitado com seus amantes espirituais. Eles têm virado as costas para mim e têm feito alianças com outras etnias. Do que Deus estava dizendo? Deus estava falando sobre a aliança que Israel fez com o Egito e com a Síria. A Bíblia vai dizer então que Deus, ele começa a olhar para Gomer e a explicar o que Israel era para ele. Ele vai dizer: mas da mesma forma que você sentiu uma facada, um açoite nas costas, assim é comigo também, Oséias. Eu sou um marido traído, porque eu sou um marido para esse povo. Por isso Israel é chamada da esposa eleita do Senhor, a noiva preparada. E a Bíblia vai dizer então que essa traição tinha todas as prerrogativas para Oséias virar as costas para Gomer, continuar criando seus filhos e nunca mais olhar para a cara dela, filha de uma prostituta chamada Diblaim. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que Oséias obedeceu ao Senhor, e o Senhor ordenou: vai lá, passa por cima dos seus princípios, passa por cima do teu ego, passa por cima do teu chamado de pastor ou de profeta, passa por cima de tudo que está acontecendo com o seu sentimento e vá lá na casa das prostituições. Você sabe aonde encontrar Gomer e compra ela por tal preço, traga ela de volta, ama ela, respeita ela e não joga na cara dela o que ela cometeu como erro contra você, porque assim eu tenho feito para com o meu povo de Israel. O que Deus está tentando mostrar para Oséias na prática, não é na teoria, é o que ele sente pelo seu povo. Mas a Bíblia vai dizer que quando Deus começa a colocar as coisas em ordem, se a gente parar para ler o livro de Oséias,
A Bíblia vai dizer no capítulo que eu quero ler para vocês aqui, que é um capítulo que eu gosto muito, é o capítulo de número 7, no versículo de número 1, a Bíblia vai dizer que Deus resolve sarar as feridas de Israel. Da mesma forma que Oséias trouxe Gomer, curou as suas feridas, deu um sobrenome, deu filho, deu respeito, a Bíblia diz que Deus resolve sarar o povo de Israel. No capítulo 6, o Senhor disse: eu fiz a ferida, mas eu também a ligarei. Que o meu povo volte para mim, que eles se tornem para a minha presença, assim como Gomer voltou para Oséias. Mas aqui o Senhor começa a desencadear algo que eu quero começar a ministrar ao teu coração. Primeiro, no capítulo 7, ele vai dizer assim: eu vou sarar Israel, assim como você cuidou e sarou de Gomer. Só que tem uma coisa, versículo 1: sarando eu Israel, se descobriu a iniquidade em Efraim, como também as maldades que existem em Samaria, porque são falsos e praticam a falsidade. Irmãos, o que eu quero que você entenda é que o Senhor está dizendo: quando eu trago a minha noiva para perto de mim e curo ela, eu descubro então a iniquidade de Efraim e a falsidade de Samaria. O Senhor está dizendo: quando eu quero consertar as coisas, eu descubro aonde está o erro. E o erro de Israel estava justamente em Efraim e estava em Samaria. Qual era o erro? O erro é que eles tinham feito aliança com o Egito, aliança com a Síria, de entregar o povo de Deus, mas estavam dentro de Israel pregando piedade, dizendo: olha, nós precisamos voltar aos braços de Deus. Por um lado, eles estavam entregando Israel na mão do Egito e da Síria. Do outro lado, eles estavam mostrando piedade e querendo ajudar ao povo de Deus. Então a Bíblia nos vai contar uma história que aqui eu quero começar a pregar ao teu coração. Que Deus chama o povo de 4 objetos distintos. E aqui eu quero aplicar essa palavra para a tua alma. Primeiro, no versículo 4 do capítulo 7, o Senhor chama aqueles cristãos de Israel de forno aceso. Segundo, pão encruado, está no versículo 8. Depois, no versículo 11, pomba enganada. E no versículo 16, arco enganoso. Eu vou por partes e eu quero começar a aplicar essas lições ao teu coração. Eu contei essa linda história para aplicar essa palavra na tua alma. O Senhor está dizendo: vocês estão pensando que estão me enganando? Pensam que é contra eu que vocês estão causando mal? Vocês são como um forno aceso, um pão encruado, a um pão encruado, a uma pomba enganada e a um arco enganoso. Vamos por partes. Versículo de número 4. E todos eles são errantes, adúlteros, semelhante a um forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear fogo desde que amassou a massa até que ela seja levedada. O Senhor está dizendo: olha, vocês são semelhante a um forno aceso pelo padeiro, enquanto ele vai aguardar a massa ser levedada. O que é que significa isso, irmãos? Quando o padeiro pega a massa e coloca o fermento, existe um processo para se fazer o pão. Esse processo é um processo de crescimento da massa, em que a massa tem que descansar, depois de apanhar, depois de ele abrir a massa e ver o véu da noiva, ver se tem as digitais na massa. Quem é padeiro sabe do que eu estou falando. Existe um processo de espera, que a massa cresce, chama levedura, a massa está sendo levedada. O padeiro só pode ligar o forno quando a massa já estiver levedada. Aí sim ele prepara os pães e leva
para o forno. O Senhor está dizendo que Israel é como um forno aceso pelo padeiro, porém, antes de atear fogo, ele ateia fogo, mas desde que amassou a massa, o fogo está lá aceso e não dá para o pão ser colocado lá dentro, porque o pão ainda não está pronto. O Senhor está dizendo assim: é um fogo fora de hora, fora de ordem. Você está gastando lenha, você está colocando lenha no forno em vão, porque a massa não está pronta. O que o Senhor estava dizendo para aquele povo de Efraim e de Samaria, o Senhor estava dizendo: vocês são como um forno aceso, porém vazios por dentro. Não tem pão. Pão simboliza a palavra de Deus. Pega isso, irmão. Pega essa senha aí no teu coração. Porque não adianta ser aceso sem ter o pão dentro. Não adianta colocar lenha se o pão não está dentro. Não adianta você, meu irmão, minha irmã, querer ser cheio do Espírito Santo sem a palavra de Deus. Se o pão não estiver dentro, não tem fogo. Ele está dizendo: esse fogo de vocês é estranho, porque é um fogo que acende, é uma labareda, mas é um fogo que faz vocês correrem para os seus prazeres, para as suas práticas pecaminosas. Oséias está pregando para a liderança de Israel, de Samaria e de Efraim, e está dizendo: não adianta ser um forno aceso sem ter pão dentro, porque muitos estão assim. É uma labareda, mas a palavra de Deus não está inserida. E isso, irmão, traz nesta conotação um ensinamento muito grande para a nossa alma. Porque fogo sem Bíblia é fogo de palha. Fogo sem Bíblia é fogo que logo apaga. Fogo sem pão é fogo que não serve para nada. E o Senhor está dizendo: o verdadeiro fogo, ele tem que vir da palavra do Senhor. Que nós não sejamos como um forno aceso pelo padeiro, que nós não sejamos como um forno que não tem pão dentro dele. Pão simboliza, irmãos, o alimento dado pela palavra de Deus. Como é que pula, fala línguas estranhas, canta dentro da igreja, adora, louva, tem a voz ungida, mas vira as costas, peca, erra, fala mal, mente, é caloteiro, não gosta das pessoas, não ama as pessoas. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Israel está assim, semelhante a um forno aceso, sem o pão dentro. O pão não está pronto, ou seja, não tem Bíblia. Porque quando eu sinto o fogo de Deus, a Bíblia tem que aflorar na minha alma e no meu coração. Não tem fogo de Deus sem Bíblia, irmãos. Que negócio é esse de você falar línguas estranhas, querer ser profeta e entregar profecias, mas vive uma vida ambígua? E eu já vou entrar nessa outra parte. Vive uma vida dupla. Vive uma vida, irmão, que dentro da igreja é fogo, fora é fogueta. É isso que está acontecendo com os crentes atuais. Ele vai dizer isso no versículo 4, olha, eu vou ler de novo. E todos eles são mentiras, são adúlteros, são semelhantes a um forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear fogo. Por que a Bíblia diz: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará? Porque todo dia tem que colocar brasa, e eu te apresento a brasa. Eu te apresento a brasa. Todo dia o fogo tem que ser alimentado pela palavra de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que o fogo é até aceso, mas ele não é alimentado. Por que ele apaga? Porque ele coloca então o fogo, mas cessa de atear fogo. Parece que está tudo preparado. Tem jeito de crente, anda como crente, fala como crente, veste como crente. O fogo parece ser um fogo de crente, mas o Senhor está dizendo: no fundo, está vivendo sem pão dentro. O padeiro acendeu o fogo,
mas a massa não está levedada. O que Deus está dizendo na profundidade desta palavra ao teu coração é que a palavra de Deus tem que ser base para a nossa alma. Não tem revelação, nem mistério, nem fogo, nem Espírito Santo sem a palavra. E ele conclui mais ainda. Ele vai dizer o seguinte: além de Israel, que está pecando contra mim, ser um fogo ou um forno aceso sem o pão dentro, no versículo de número que eu quero ler aqui para vocês, que é o versículo de número 11, deixa eu ler aqui. Porque Efraim será como uma pomba enganada, está no versículo 11, mas o versículo 7 me chama mais atenção quando eu estou falando de forno, que está dizendo assim, versículo 7 e versículo 8: Efraim está como os povos que se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Em outra tradução, na King James, é um bolo encruado, pão encruado. Deixa eu te falar o que é um pão encruado. Pão encruado, para você entender, está falando de um pão que está queimado por fora e cru pelo lado de dentro. Por fora parece que está assado, mas por dentro está cru, não dá para comer. O que eu estou tentando pregar ao teu coração é que um bolo encruado, um pão encruado, ele tem dois lados. O lado de fora está perfeito, está bonito, está assado, mas o lado de dentro está cru. Por isso que é um bolo que não foi virado. É um bolo que queimou demais de uma parte e de menos na outra parte. Tem crente que cresce demais na graça e de menos no conhecimento. Tem crente que cresce demais no conhecimento, de menos na graça. Tem crente que é gigante no conhecimento, mas criança na graça. Tem crente que é gigante na graça, mas criança no conhecimento. O que eu estou tentando inserir através desta mensagem é que não dá para viver uma vida dupla, que por fora o pão está bonito, está assado, mas por dentro está cru. Tem muitos crentes, irmãos, o que o Senhor estava dizendo para esse povo aqui era sobre a imaturidade de pensar que estavam enganando a Deus, quando na verdade estavam enganando a si mesmo. Porque o Senhor está dizendo através da palavra: não adianta por fora estar bonito, se por dentro está cru. Deus estava falando da imaturidade dos líderes de Israel, porque tem muita gente que canta bem, que prega bem, que louva bem, que até tem o dom de Deus, mas é imaturo. Qualquer coisa emburra, qualquer coisa desvia, qualquer coisa larga, qualquer coisa se afasta, não tem constância. Uma hora é uma bênção, uma hora não quer saber de nada. Uma hora busca Deus em demasia, na outra hora custa orar. Deus está dizendo: não seja um pão encruado, que por fora está bonito. A Bíblia vai chamar esse povo de sepulcros caiados. Por fora está bonito, caiado, pintado, mas por dentro é cadáver, está morto. Livro de Gálatas vai dizer que Deus não aceita a aparência do homem. O Senhor disse para o profeta Samuel: Samuel, pode ungir o menino, porque por fora ele parece ser improvável, ele parece não ser capaz, mas eu não olho por fora, eu olho o que está dentro. Unge o menino, porque ele será rei de Israel. Porque a minha visão não é como a vossa visão, Samuel, que vê o bolo bonito por fora, o pão bonito por fora, mas encruado por dentro. É o bolo que não foi virado. O Senhor está dizendo: chega, é hora de você ser virado. Há momento de Deus começar a te educar espiritualmente, a te dar maturidade. Você precisa entender que vida de cristão não é só mar de rosas. Vida de cristão não é só alegria, como outras pessoas pregam. O Senhor está dizendo: é tempo de amadurecer. Pastor, como é que um pão queima? É fogo demais, então assa pelo lado de fora, mas tracudo do lado de dentro.
E quando fica cru do lado de dentro, não dá para comer. O que um padeiro tem que fazer? Ele tem que abaixar o fogo. Ele coloca um fogo baixo, uma temperatura constante, e deixa então o pão assar primeiro por dentro e depois ele assa por fora. Esta é a ordem. O fogo na temperatura certa. Eu não entendo esses crentes, irmãos. Culto de domingo ele vira um giraia em cima do púlpito. Ele canta, ele dá kung fu, ele levanta a mão, ele exalta, ele glorifica, ele bendiz. É um camarada, é uma irmã que chega a olhar e a ser aferidor de medidas para qualquer pessoa. Nossa, que crente, que super crente. Na terça-feira já não quer mais saber de nada. Já não quer mais saber de igreja, já não quer mais saber de culto, já não quer mais saber de orar, já não quer mais saber de jejuar. É crente cru. E crente cru está precisando, irmão. O Senhor está dizendo, não é de super fogo, não. Ele está dizendo, é de manter. Porque o difícil com Deus não é chegar. O difícil com Deus é manter. Difícil com Deus é ser constante. O difícil com Deus é amadurecer por dentro e não por fora. Deus está dizendo, não seja como um pão encruado, como um fogo aceso. Aleluia! Oh, louvado seja Deus! Eu estou pregando para alguém aqui que Deus vai te amadurecer. Eu estou pregando para alguém, meu irmão, que Deus está dizendo, eu vou abaixar um pouco o fogo. Não é para te apagar, porque tem hora que a gente pensa que Deus vai nos apagar. Não é para isso. É porque a chama arderá continuamente, 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 e não se apagará. Não adianta ser super crente no domingo e nada de crente na segunda. Não adianta o mês de janeiro ser dizimista e o fevereiro roubar a Deus. Não adianta no mês de janeiro jejuar e no de fevereiro, irmão, não está nem aí com nada. Deus está dizendo, eu quero continuamente o fogo no altar e ele não se apagará. Fogo de palha acende muito rápido, pega fogo muito rápido, sobe muito rápido, mas apaga muito rápido. Tem crente que acendeu muito rápido, subiu no ministério muito rápido, e tudo parece grande, mas apagou rápido demais também. Sabe por quê? Fogo de palha. Tem fogo, mas não tem pão no forno. Ah, pastor, tem pão? Tem, mas está encruado. O Senhor está dizendo, eu vou virar o pão, não é hora de tirar ainda. Depois ele vai usar uma outra figura de linguagem. Estou encerrando já, falta duas. Se você quiser ouvir as duas, irmão, posso continuar? Diga aí, pode continuar se você quiser ouvir as outras duas. Tem mais duas ainda, cheguei na metade da mensagem. Se você quiser ouvir, deixa o seu glória a Deus aí que eu vou continuar aqui, tá bom? A terceira figura de linguagem é um animal, é uma ave, é uma pomba. Ele sai do campo dos objetos e entra no campo de um ser vivo que é uma ave. E olha o que ele vai dizer, eu vou continuar então, viu, Alessandro? Alessandra Gonçalves mandou continuar, então vamos embora. A Bíblia vai chamar esse que vive entre a casa das prostituições e a casa do profeta, fogo aceso. Depois chama de pão encruado. Terceiro, pomba enganada. Aqui eu vou pregar um pouquinho para o teu coração. Pomba enganada. Por que Deus chama o povo de pomba enganada? Porque eles fizeram uma aliança com o Egito e com a Síria. Quem é que era rei da Síria? Era Ben-Hadad, Senaqueribe. Mal sabia eles que eles estavam fazendo aliança com quem iria colocar eles na escravidão. Eles estavam fazendo aliança com o Egito, com os tantos de Faraó que houve lá, Neco, Micarino, Tutimose, Quefrei, Queopes e tantos outros, Ramsés. E nós vamos entender o que, irmãos?
que eles estavam fazendo aliança, pensando, estou arrumando um amigo no Egito, e mal sabia eles que eles tinham ficado 400 anos como escravo. Por que pomba enganada? Porque a pomba é uma das aves mais simples que existe. A pomba, para quem não sabe, ela pousa em qualquer lugar que tem comida. Se você pegar um pouquinho de milho, jogar no seu quintal, as pombas pousam lá. Pomba tem em todo canto. E ela é muito simples. Esses dias eu estava até vendo um rapaz, ele estava pegando pombas e caçando umas pombas, e ele pegava um pouco de quirela de milho, jogava, ficava com uma rede na mão, juntava aquele mundaréu de pombas, ele jogava a rede, caía em cima de todas as pombas, ele puxava e matava todas aquelas pombas, aquelas dubanas. A pomba é simples. Você pode ver que quando você está num parque, as pombas estão perto dos seus filhos, porque ela não tem malícia. A pomba não tem discernimento. Então aqui o Senhor está dizendo para aquele povo: vocês são que nem pombas enganadas, porque vocês estão fazendo aliança com quem vai matar vocês, e vocês estão abandonando quem vai dar vida para vocês. O Senhor está dizendo: o mundo te atrai. A pomba é atraído por qualquer coisa. Por isso que o nome dela é pomba enganada. Qualquer coisa atrai as pombas. O que eu estou pregando para você aqui é que tem muita coisa ainda no mundo que te atrai. Tem muita coisa que chama a sua atenção. Tem muita coisa que tira você do eixo, do centro, tira você da presença de Deus. E aquele povo estava tão enganado que eles estavam indo para o matadouro, tanto no Egito quanto na Síria. Descendo para o Egito ou subindo para a Síria, estavam indo para o matadouro. E o que é que eles estavam pensando? Arrumamos um aliado, arrumamos alguém que quer o nosso bem. Larga a mão de ser bobo, irmãos. Existe alguém que está dizendo: olha, o mundo é bom, mas você está indo contra você mesmo. As alianças que você fizer no mundo, as coisas que você aderir no mundo, irmão, é contra a sua própria vida. Pastor, é contra eu, é contra você. O povo pensando que estava se fortalecendo, quando na verdade estava se enfraquecendo. E tanto a Samaria quanto o Efraim estavam mentindo. Já estavam aliançados e estavam mentindo, dizendo: olha, o Senhor vai restaurar. Porque tem muitos crentes assim que pregam com a boca que Deus é bom, que servir a Deus é bom, mas com as atitudes está aliançado com o Egito e com a Síria. Então, para encerrar, o Senhor vai dizer, sabe o que para aquele povo? Vocês é como um arco enganoso. Eu vou repetir: como um arco enganoso. Arco e flecha era instrumento de guerra do povo de Israel. O Senhor chegou a dizer que os jovens era como a flecha que acertava o alvo. Uma flecha na mão do guerreiro, na mão do valente. Assim é os filhos da mocidade. Agora, quando eu leio aqui o Senhor dizendo: vocês estão pensando que estão enganando a mim? Vocês são como um arco enganoso. O que era um arco enganoso? Irmão, não se assusta com o que eu vou falar aqui. O camarada pegava um arco, colocava uma flecha, apontava para o alvo e soltava para acertar o arquirrival, o inimigo, o alvo. Arco enganoso. Era aquele arco, irmãos, que não dava para distinguir nem a lança e nem o arco. Então pegava, ele puxava, mas ele não sabia se a flecha estava indo para frente ou para trás. Porque o arco comum era feito por cordas, ou melhor, por tiras, amarrado num pedaço de madeira e soltava. Mas o arco contrário, ele era feito um arco mesmo, do mesmo material, por isso que era chamado de arco. O mesmo material era usado tanto no arco quanto no lançador. Então eles pegavam aquilo e puxavam. A flecha tinha dois lados. A flecha tanto poderia ir para frente como para trás. Então
Do que dependia o arqueiro? Do lado que ele soltasse primeiro. Se ele soltasse primeiro o lado de cá, aí sim ela iria para frente e acertava o alvo. Mas quando os flecheiros já estavam cansados e a mão não obedecia, muitos acabavam soltando a mão da frente, e a flecha acabava acertando o próprio arqueiro e matando ele. Por isso o Senhor está dizendo numa linguagem que eles conheciam: arco enganoso. Vocês estão pensando que vão matar o inimigo, estão pensando que vão matar lá na frente, estão fazendo aliança pensando que vão escapar. Na verdade, vocês estão ferindo a vocês mesmos. Quando você mente, não é para Deus que você está mentindo, é para você mesmo. Não é para a igreja. Quando você abandona o ministério, não é mal para a igreja que você está fazendo, é contra você mesmo. Quando você trai a sua esposa, o seu marido, o seu trabalho, quando você sai do que Deus te quer, é contra você mesmo, que você está armando uma arapuca. E uma hora, cuidado, a mão cansa. E a pergunta de Deus é, e eu vou encerrar aqui: qual dos lados você vai soltar primeiro? Vai ficar no mundo ou vai ficar na presença de Deus? Vai ficar com os amantes ou vai voltar para a presença de Deus e fazer o que Deus quer da sua vida? Qual lado? Não dá para segurar as duas coisas ao mesmo tempo. Um lado você vai ter que soltar. E o Senhor te pergunta qual lado que você vai soltar. Porque o Senhor está mostrando para Oséias: Oséias, do jeitinho que Gomer teve saudade dos amantes, o meu povo também tem saudade dos seus ídolos, dos seus costumes, das suas tradições, dos seus trejeitos. E quando eles sentem saudades, eles cometem adultérios espirituais. Mas o Senhor está perguntando: qual lado você vai soltar? Eu estou te mandando, Oséias, vai na casa de Diblaim, pega dinheiro, o que você ajuntou, paga o preço, compra Gomer de volta, traga ela para perto de você, ama ela, não joga na cara dela o que ela fez de errado, não joga no rosto dela o tempo da prostituição, a dívida que ela tinha. O que eu estou tentando pregar para a tua alma através desse texto é que há alguém te resgatando nesta tarde. E esse alguém está dizendo para mim e para você: eu vou te encontrar onde você estiver. Eu vou pagando preço. Sabe qual é o preço que ele pagou pela tua vida? Preço de cruz. Ele pagou preço de sangue para te resgatar. E o que eu acho mais lindo em Jesus é que você volta e ele não lança na sua cara os seus erros. Ele não joga na tua cara o teu passado, pelo contrário, ele joga no mar do esquecimento. Então cuidado para você não se tornar um forno aceso, sem pão dentro. Cuidado para você não se tornar um pão encruado. Por fora está bonito, por dentro está feio, está cru. Cuidado para você não se tornar uma pomba enganada, que pela simplicidade vai para qualquer lugar, qualquer vento leva ela. Cuidado para você não se tornar um arco enganoso. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Me fala aqui, pastor. Fala. Oséias capítulo 7. Isso dá mensagem para pregador, viu? Você que gosta de pregar, pega isso tudo, como diz meu amigo pastor Reginaldo, melhora um pouquinho e prega. Isso aqui dá uma mensagem muito linda. Ó, forno aceso, pão encruado, pomba enganada, arco enganoso. Não se torna isso não. Porque para finalizar, o Senhor disse para aquele povo: eu achei vocês como uvas perdidas em meio ao deserto. Eu encontrei vocês numa terra seca, numa terra árida. Eu te conheci no deserto. Oséias disse isso. Versículo de número 5 do capítulo 13.
Eu te conheci num deserto, numa terra muito seca. E depois se tornaram prósperos, fartos, na proporção dos vossos pastos. E aí? Qual lado você vai soltar hoje do arco? Qual mão você vai soltar? Cuidado para você não dar o tiro em você mesmo. Cuidado para você não matar você mesmo e as promessas de Deus que Deus tem na sua vida. Eu vou deixar um hino aqui para todos vocês. Enquanto isso, eu quero perguntar se alguém que estava distanciado do Evangelho por alguma decepção, alguém que está longe, e você ouviu essa palavra, você está dizendo aí no teu coração: pastor, eu não quero ser mais um forno aceso, vazio por dentro. Eu não quero ser mais um pão assado por fora e cru por dentro. Eu não quero mais ser uma pomba enganada pela minha simplicidade e nem um arco enganoso. O que Deus está perguntando para você: vinde e tornemos, porque o Senhor despedaçou, mas Ele também nos sarará. Tem alguém hoje que Deus está ordenando: Oséias, vai na casa das prostituições, pega a Gomer de volta, paga o preço por ela e não lança na cara dela os erros e nem o passado. Ama ela e vai continuar a criar a sua família. Tem alguém aqui que quer voltar, que quer regressar, que quer tomar posição com Deus? Enquanto eu vou colocar um hino, você vai colocar aí eu. Coloca eu aí. E tem um hino que eu gosto muito dele, que é um hino que Deus fala muito comigo. Eu quero deixar esse hino aqui para o teu coração, para a tua meditação, e eu sei que Deus vai falar com você, tá bom? Se tem alguém, coloca eu aí. Não tenha vergonha não. É só para a gente saber e orar por você. Não tenha vergonha não. Não é possível que Deus me dê uma palavra dessa para 70, 80 pessoas e ninguém se sentiu tocado pelo Espírito Santo. Se sim, coloca eu aí. E eu vou orar por você no final desta mensagem. E a mensagem para você é: volte a sonhar. Tem alguém te buscando para trás de volta. Tem a Liliane, vou orar por você já, tá bom, Liliane? Já tem uma aí, a Liliane. Dá mais alguém? Coloca eu aí, eu vou orar por você ao final. Coloca eu aí, irmão. Você diz que está sozinho. Escuta isso. Mas Deus diz: estou contigo. Você disse: e a Débora também, tem dois aí já. 2 pessoas retornando. Tem mais alguém? Um abraço pro meu pastor Fabiano Rosa, meu amigo, meu professor. É uma honra pregar, irmão. Você aí assistindo, viu, Fabiano? Uma responsabilidade muito grande. Vamos juntos. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: terceira pessoa regressando. Shirley Correia. Os sonhos, volte a sonhar. Você não é um fogo aceso sem pão. Não é pão encroado. Não é pão enganada. E não é arco enganoso. Raíssa, 4ª pessoa voltando para Jesus aí. Se vocês não são de patrocínio, procura uma igreja. Volta para Ele. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Tem mais alguém? Já tem 4 pessoas voltando aí. Ora por mim, Camila. Ora pelo pastor Daniel. Eu preciso das suas orações. Deus ainda realiza. Olha, tem alguém indo na casa das prostituições e dizendo: comer é minha. Deus não lança os seus pecados na sua cara. Deus não lança o teu passado no teu rosto.
agradeço por você. Oh, glória. Tem mais alguém? Escreve eu aí que eu vou orar. Aqui a Liliane, a Débora, a Shirley, tem a Raíssa. Volte a sonhar, eu que aprendo com você, Maria Selma. Aprendo muito com vocês. Obrigado, Farisa. Deus, amor, vamos juntos. Cadê o Fabiano? Saiu daí, Fabiano? Vamos fazer uma live com o Fabiano, viu? Tem mais alguém? Coloca eu aí. Não tenha vergonha, não. Vergonha é ser um arco enganoso, é ser uma ponta enganada, é ser um pão cru, é ser um forno aceso. Eu quero orar por todos vocês. Tem mais alguém aí? Obrigado pelo carinho. Diego Júnior, tamo junto. Obrigado, Fabiana. Deus abençoe. Eu tô numa saudade de vocês muito grande, viu, irmãos? Uma saudade assim, mas grande mesmo. Vontade de cultuar, vontade de entrar naquela igreja. Tenho estudado muito a Bíblia, tenho lido muito. A gente estuda para vir aqui pregar para vocês, 40 minutos, 1 hora. Mas a igreja é igreja, né, irmãos? Eu estou numa saudade da igreja que você não imagina, tá bom? Mas estamos em oração. Que Deus abençoe a Vânia, Marley, o Igor, uma família que nós amamos muito, que está debaixo das nossas orações. Eu tenho certeza que Deus vai dar vitória, tá bom? Eunice Ferreira, obrigado pelo carinho. Deus abençoe a todos os irmãos de Uberaba. Alessandra Gonçalves, estamos juntos, viu? Obrigado pelo carinho. Bruno Daniela, deixa eu pedir 2 favores para vocês aqui, antes de eu entrar na oração, tá? Primeiro, irmãos, eu tenho um Facebook, que a gente usa essa página, essa que a gente transmite. A hora que você sair daqui, que você possa curtir a nossa página, para você ficar por dentro de tudo que acontece nas nossas lives de segunda a sexta-feira, tá bom? Outro favor que eu vou te pedir, o Facebook nos limita muito, então eu estou cevando meu YouTube para que eu possa começar as transmissões pelo YouTube, tá bom? Dentro de um futuro breve a gente vai começar a transmitir não pelo Facebook, mas pelo YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, tá aí o meu nome, Dr. Delogu. Eu vou disponibilizar hoje na nossa página o link para você correr lá, você se inscrever e você ativar o sininho, tá bom? Você não pode ficar de fora dessas lives do programa O Semeador, que foi feito para semear a palavra de Deus no seu coração, tá bom? Corre também no Instagram, Daniel Delogu, e que você possa nos seguir também no Instagram, que o Instagram também vai ser uma ferramenta das nossas transmissões, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Fecha os teus olhos aonde você estiver, em especial a Liliane, a Débora, a Shirley e a Raíssa, e eu vou orar por todos vocês, tá bom? Deus bendito e eterno, eu ministrei, Senhor amado, acerca da tua palavra, sem reserva, Pai, e sem mistura, sem intenções, Pai. Meu Deus, o que eu tenho feito, Senhor, é o que o Senhor nos ordenou. Pregue a tempo e a fora de tempo. Anunciai às nações. Meu Deus, eu estou pregando, Senhor amado, acreditando que o Senhor está alcançando a cada lar, a cada casamento, a cada família. E te pedir, Senhor, em especial, Deus abençoa, Senhor, a nossa cidade de Patrocínio, os membros da Assembleia de Deus Semear. Meu Deus, a todos que gostam desta igreja, deste programa, deste ministério. Meu Deus, entra nessas famílias, Pai, em especial. Alcança agora, Senhor, a Liliane, a Débora. Alcança, Deus amado, a Shirley e a Raíssa, que não tiveram vergonha, Pai, e regressaram aos seus caminhos. Meu Deus, em nome de Jesus, escreve o nome delas no livro da vida, sustenta nas tuas mãos, abençoa e guarda. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém, tá bom? 4 almas voltando para o Senhor Jesus. Mandar um forte abraço aqui para o meu amigo Natanael, tá bom? Lá de Catanduva,
tá aí conosco, mandou um abraço aqui para mim aqui no nosso WhatsApp, tá? E o nome é quase igual. O Natanael é de Catanduva e o Abimael de São Paulo. Abimael também é um dos meus professores, meu amigão, viu? Dá um abraço em toda a família aí, Abimael. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Tamo junto. Obrigado, pastor Fabiano Rosa, da AD Gileade também. Pastor Rodrigo, da Assembleia de Deus Moriá. Obrigado a todos vocês pelo carinho, pela companhia e pela amizade, tá bom? Para mim é sinal de prestígio e guarda essa palavra no coração de vocês. Que você não seja uma pomba enganada, um forno aceso sem nada dentro, que você não seja um pão encruado e muito menos um arco enganado, tá bom? Que essa palavra venha gerar frutos dignos de arrependimento no teu coração. E eu encerro com esse hino, Agosto, a pedido da nossa irmã Farisa Raimundo. Deus abençoe vocês, Assembleia de Deus Semear, aqui é o seu lugar. Vamos juntos. Feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Você está aqui, tá bom? Raíssa, dobre o joelho, Liliane, e sinta a presença. Toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Um abraço no Fábio, na Renata. Sinta a glória Obrigado, do Alessandra. Pai. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Ótimo feriado. Curta a Páscoa. Lembre-se, Páscoa não é coelhinho, não. Páscoa é a marca do sangue nos portais. E o anjo da morte não pôde entrar. Isso é a verdadeira Páscoa. Tá bom? Mandar um abração aqui pro Juliano Abadio, pra Barbearia Canaã. Obrigado pelo carinho. Te amo, meu irmão. Tamo junto. Dá um abraço na